Você conhece o fato de que, a partir do final da Idade do Bronze, outras fontes históricas e o relato bíblico corroboram os mesmos fatos? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Eu sou Rogério de Paula, este é o canal Baú de História. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? As origens e a importância dos hebreus. Entre o terceiro e o quarto milênio antes da Era Comum, tribos semitas vindas da Síria migraram e se estabeleceram na Mesopotâmia, dando origem principalmente aos assírios, acadianos e amoritas. Já temos vídeos sobre estes povos no canal. Embora uma parte dessas tribos semitas tenha se assentado e adquirido o modo de vida sedentário, e com isto dado origem a grandes civilizações, outra parte das tribos semitas mantiveram um estilo de vida nômade ou seminômade. No período compreendido entre 2000 a 1200 antes da Era Comum, há um grande registro da interação entre os povos estabelecidos e os povos nômades, sendo um registro muito importante as cartas de Amarna, onde os governadores da região de Canaã informaram a presença dos nômades ao faraó, regente do Império Egípcio, durante a 18ª dinastia. Os acadianos também produziram uma grande quantidade de registros sobre as interações com estes povos, aos quais chamaram de Habiru ou Apiru, e o termo também foi adotado pelos povos vizinhos, como por exemplo, sumérios e amoritas, e também pelos egípcios. Um fator importante é o de que as interações com os Habirus podiam ser de comércio, contratos provisórios como mercenários, mas também os povos assentados por vezes atacavam os acampamentos e levavam os nômades como cativos, e outras vezes as tribos nômades mais poderosas atacavam e saqueavam as cidades. Entretanto, o termo Habiru é genérico, e os povos que possivelmente compartilhavam o idioma e a religião, que é uma característica muito forte entre os povos de origem semita, todavia é possível que entre os povos descritos como Habiru estivessem os queneus, os midianitas, os amalequitas e a tribo Chazu, que é a que podemos estabelecer uma conexão com a origem do povo hebreu. Os Chazus são descritos nas cartas de Amarna como nômades sírios, que exerciam principalmente a atividade do pastoreio e que se locomoviam a pé. Esta tribo, segundo o mesmo registro, ainda mantinha o estilo de vida nômade e migrava entre regiões da Síria, Canaã e no norte da África, dentro do território do Império Egípcio. Outra importante menção a este povo está gravada em uma das colunas do Templo de Soleb e datam do reinado do faraó Amenhotep III, portanto em meados do século XIV antes da Era Comum, onde é relatado um assentamento Chazu próximo à cidade de Dotan. Possivelmente por volta de 1380 antes da Era Comum, o povo Chazu se estabeleceu na cidade de Seir, próximo ao atual sítio arqueológico de Petra, na Jordânia. Este pequeno reino fazia fronteira com o Império Egípcio ao sul e o Império Hitita ao norte. Nos anos seguintes, o povo Chazu conseguiu uma relativa expansão em direção ao sul, dentro do poderoso Império Egípcio. Entretanto, foram expulsos da região de Canaã, primeiro por Ramsés II e posteriormente por Merneptah. E um fato muito importante dessas campanhas é o hábito que Ramsés II tinha de registrar suas vitórias. E no mural sobre a Batalha de Kadesh está relatado que entre os inimigos do Egito estavam os Chazu Yahweh, em uma referência possivelmente aos hebreus que cultuavam Javé. E outra referência a este povo está gravada na Estela de Merneptah, que também recebe o nome de Estela de Israel. Com o colapso das civilizações no final da Idade do Bronze e invasões dos povos do mar, há um lapso nos registros, não sendo possível descrever uma transição direta entre o reino Chazu e o reino de Israel em um primeiro momento.
Todavia, a maioria dos historiadores estabelecem uma ligação entre os dois reinos. Os registros sobre o povo hebreu seriam produzidos novamente a partir do século X, como Reino de Israel, que posteriormente foi dividido em dois reinos, sendo a região norte mantendo o nome Reino de Israel ou Reino da Samaria, que tinha sua capital na cidade de Siquém e teria existido até 720 a.C., quando teria sido conquistado pelo poderoso Império Neo-Assírio. E ao sul de Canaã, tínhamos o Reino de Judá, que foi mais duradouro e tem uma maior quantidade de registros históricos. Embora o relato bíblico estabeleça uma linha sucessória desde o reinado do rei Saul, o rei mais antigo do relato bíblico, sobre o qual podemos encontrar evidências históricas, é o rei Salomão, que possivelmente nasceu por volta de 990 a.C. da Era Comum, e sendo que seu principal feito foi a construção do templo de Yahvé, do qual ainda existe uma gigantesca pedra de fundação que atualmente recebe o nome de Muro das Lamentações. E no relato bíblico há uma informação de que Salomão foi aliado de Hiram, rei de Tiro. E alguns textos fenícios indicam que Hiram I reinou sobre a cidade de Tiro entre 980 a 947 antes da Era Comum, sendo, portanto, contemporâneo de Salomão. O nome de Hiram I aparece na lista de reis da cidade de Tiro, que data de 785 antes da Era Comum, portanto um documento bastante antigo, e posteriormente nos registros do historiador Menandro de Éfeso, durante o período macedônico. Entretanto, é possível que essa aliança fosse com dois reinos pequenos que tinham o objetivo mútuo de se defender das potências vizinhas. Após a morte de Salomão, foi sucedido por seu filho Roboão, o que teria dado origem a uma guerra civil, e Roboão reinou sobre Judá entre os anos de 932 a 915 antes da Era Comum. No quinto ano do reinado de Roboão, o faraó Sisaque I promoveu uma campanha de conquista contra o reino de Judá e submeteu o reino de Judá em um estado tributário. Entretanto, manteve a corte local no poder, e o fato foi registrado no portal Bubaliste, na cidade de Karnak, e no relato bíblico, no segundo livro de Crônicas, no seu capítulo 12. Seu filho e sucessor foi Abdias, que reinou por apenas 3 anos até 912 antes da Era Comum, quando foi sucedido por seu filho Asaf, que reinou entre 912 a 871 antes da Era Comum. O último rei de Judá foi Matanias, que reinou entre 597 a 587 antes da Era Comum. Embora desde o reinado de Roboão o reino de Judá fosse vassalo e tributário de potências, em um primeiro momento do Egito, e a partir do reinado de Senaqueribe se tornou tributário do poderoso Império Assírio. A corte foi mantida em Jerusalém em ambos os casos. Todavia, quando Nabucodonosor II atacou e saqueou Jerusalém no ano de 587 antes da Era Comum, levou a população como cativa para a cidade da Babilônia. E entre os cativos estava o rei deposto Matanias, que inclusive teve seu nome mudado para Zedequias. Eu tentei contar de forma mais neutra possível esta história. Cabe lembrar que o relato bíblico entre os séculos X antes da Era Comum ao primeiro século da Era Comum foi produzido por um povo estabelecido e com cronistas muito eficientes. Antes do século X há anacronismos e os relatos são ligados à religião e por este ponto de vista é uma questão de crer ou não crer. E um fato ainda muito importante é que durante o período do cativeiro na Babilônia, os hebreus mantiveram seus costumes e fortaleceram os preceitos religiosos que acabaram resultando no judaísmo. Os registros mais completos que eu encontrei foram as obras A História da Antiga Palestina, do autor sueco Gösta Armstrong, a obra Do Nomadismo
A Monarquia, do arqueólogo israelense Israel Linkenstein, e o artigo do professor norte-americano Robert B. Coate, Habiru Apiru. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia essa história, em especial essas confirmações de alguns relatos bíblicos com registros escritos por outros povos. Eu vou deixar na tela final o card de um outro vídeo que talvez você goste, uma playlist completa sobre sociedades antigas. Muito obrigado a todos. Até a próxima.